Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai resgatar um XP que a gente estava batendo um papo outro dia sobre uma enquete que eu abri lá no canal. Já tem tempo. Vocês rolam dados atrás da divisória? Comente os motivos. E eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você não viu, eu vou colocar o card aqui também. Mas a ideia é, existe um tema que eu não abordei naquele vídeo, que foi o quê? A ideia dos pontos de vida, mais precisamente os pontos de vida de criaturas, né? Como que eu uso os pontos de vida de criaturas, como que a gente poderia usar essa ferramenta. A gente define na preparação ou rola na hora, né? E existem essas duas possibilidades. Vamos lembrar que ponto de vida é também um gerador. E como que eu já fiz, como que eu tenho feito, é um relato de experiência. Então esse vídeo é um relato de experiência para a gente fazer uma reflexão, trocar uma ideia juntos. Então a ideia é a seguinte. Eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar aqui também no card e na descrição, sobre pontos de vida como ferramenta, né? Como que a gente aborda eles como ferramenta. Esse vídeo tem mais de ano. Eu vou deixar aqui na descrição. A ideia é, a gente tem a ficha, a ideia dessa proposta de jogar, né, que a gente vem amadurecendo aqui, é regras leves, um chassi básico, estrutural como ferramenta, e para personagem a gente tem a opção de ponto de vida, e eu abordei, falei lá naquele vídeo, que a gente tem que lembrar que a tradução do ponto de vida, né, do inglês, que é hit points, deveria ter sido talvez pontos de acerto. Então a gente pode usar o ponto de vida, mas a gente tem que lembrar que ele é uma definição de capacidade de combate. E conforme personagens vão ficando mais poderosos, eles aumentam em personagens a sua capacidade de combate. Mas nem de longe isso é a única ameaça aos pontos de vida de personagens. A vida, né? Não é a única ameaça à vida de personagens que estão riscando a sua vida em aventuras. Então eu dei vários exemplos na experiência Dungeons & Dragons. Isso é recheado de exemplos, né? Por exemplo, o Wyvern ou a Serp, que são criaturas que têm um veneno letal. E se ela acertar esse ferrão em você, você tem que fazer uma salvaguarda ali, ó, contra veneno ou morre. Não tem nada a ver com ponto de vida, né? Então a gente já teve na mesa diversas experiências. Em Dungeons & Dragons você vai se relacionar com diversas experiências desse tipo, né? Venenos em geral, venenos letais e mortais, eles não têm a ver com capacidade de combate. Então, diferente dos D&Ds com a visão da Hasbro mais recentes, que muitos venenos dão dano, o veneno em geral, venenos letais, é você salvaguarda contra veneno ou morre, né? Não tem nada a ver com ponto de vida, porque não está ali mensurando capacidade de combate. Então isso também vale para outras criaturas, como uma medusa, né? Eu já mestrei uma aventura que tinha uma criatura medusa, você olha no olho dela, isso vale para basilisco, faz uma salvaguarda contra petrificação ou vire pedra. E são ameaças às personagens que não tem nada a ver com ponto de vida, né? Então tudo isso tá junto. Existem magias poderosas como desintegrar, salve ou morra, que vem do save or die, né? Save or die, salve-se ou morra. E desintegrar e várias magias desse tipo não tem nada a ver com ponto de vida, né? Não tem nada a ver com ponto de combate, com capacidade de combate. Então isso eu já tinha falado lá no vídeo, a gente tá só recapitulando aqui. A ideia é para criaturas, né? Então eu trouxe aqui do Dungeons & Dragons BX, o livro básico do Tom Moldvay. E tem também o Expert, esse aqui eu tirei do básico, mas é o BX de 81, é a estrutura dele, que tem fichas muito simples para criaturas. E como que a gente poderia usar essa ficha simples de maneira com inspiração para customizar personagens, né? Então eu trouxe o exemplo do Homem Lagarto ou do Povo Lagarto, né? Do Lizard Man. E olha só, a gente não tem no D&D clássico nem os atributos. Eu realmente acho que não precisa de ter atributo. O que você tira aqui de informação? Eu já falei, a gente tem a classe de armadura, dados de vida, o movimento, que ele pode mover na água, né? O número de ataques, o tipo de dano, quantas criaturas aparecem, como que é a salvaguarda dele, ela como um guerreiro de nível 2, o moral, tipo de tesouro, alinhamento e um textinho, né? Nesse texto, ele resume ali que eles são criaturas que capturam humanos ou humanoides e levam as suas vítimas para o seu lar, para o seu covil, para a sua tribo, como alimento. Então eles são carnívoros e se alimentam de humanoides e humanos, né?
E olha que legal, ele nem tem atributo, mas ele reforça ali que como eles são mais fortes, né, na média são criaturas extremamente fortes, eles dão mais 1 de dano. Isso está registrado inclusive no dano, ó, de 2 a 7, significa que é um D6 mais 1 de dano. Então isso está aqui a estrutura dele. Mas a ideia desse vídeo, aliás, ainda tem mais uma coisa, número de, né, lembrar disso, ó, o número de criaturas que aparecem do lado de fora do parênteses nesse design é em dungeon, então são 2d4, e dentro do parênteses seriam em ermos, então você pode encontrar bandos com até de 6 a 36, né, de 6d6 criaturas. É um fireball que você encontra aí nos ermos nesse design, beleza. Mas o nosso objetivo aqui é falar dos dados de vida, né? Se não tem atributo, você tem ali só a referência que eles são mais fortes. Como que você pode, uma ferramenta, lembrando que a gente está sempre falando da estrutura do jogo como ferramenta, como que você pode usar inspirações que eu já usei e usava muito até recentemente quando eu tenho explorado uma outra alternativa que a gente vai abordar aqui nesse relato comparativo de experiência. Então, ó, imagina que você vai criar uma lista de tabelas, uma tabela aleatória, eu já fiz até um vídeo sobre isso, como customizar sua tabela para uma região pantanosa, a galera tá se aventurando por ali, por esse pântano sinistro, e você tem ali, nas opções do D&D clássico, do D&D BX, aqui eu tirei do Expert, olha lá, uma subtabela que você tem ali o pântano, e aí você não teve tempo de, na preparação, como eu fiz naquele vídeo, customizar a sua tabela, não tem problema, você pegou uma pronta, lá do BX, e tem ali 12 opções, né? No encontro, sai um encontro aleatório, você tem ali naquele bioma 12 opções de encontros de humanoides, né? Lembrando que antes de gerar os humanoides, podem ter outras criaturas, pode ter inseto e tal. Gerou insetos, vai para a subtabela humanoides. Tem ali os humanoides, e você tem algumas opções, são 3 chances em 12, né? Tirando 4, 5 ou 6 de ser criaturas desse povo lagarto. Aí você está preparando essa possibilidade de encontro, customizando a sua tabela, e você pega a ficha, né, do homem lagarto ou do povo lagarto, Lizardman, e você tem ali o dado de vida para gerar, né? Olha que legal usar isso como inspiração, como ferramenta, numa ficha bem simples dessa. Imagina que você vai, lembrando, né, que eles têm mais 1 de dano, então você já sabe que eles são criaturas mais fortes, como que a gente poderia customizar isso melhor? Então vamos gerar, imagina que são 12, para ficar fácil nós vamos gerar 12 vezes, né? Imaginando que é um grupo de 12 usando 2d8 no gerador, numa preparação. Então vamos lembrar, se são 2d8 mais 1, que é o modelo dessa criatura, o mínimo é 3, porque você pode tirar 1 e 1 no d8, o máximo é 17, porque você pode tirar 8 e 8. Beleza, a média é 10, essas são as informações que a gente tem ali no geral. Aí você vai lá e gera 12. Você vai rolar 2d8 mais 1 12 vezes. E eu já anotei aqui para ficar fácil um exemplo. Repara que nesse exemplo a gente tem o 1 e o 3 como extremos. Ó. Eles saíram bem próximos do máximo. E você tem o 3 pontos de vida que gerou na quinta criatura. 5 pontos de vida que gerou na 10ª criatura. E 12 pontos de vida que gerou na 12ª criatura. Eles estão... 3 pontos de vida, 5 pontos de vida e 6 pontos de vida, né? Eles estão bem próximos do mínimo. Então você tem extremos 15 e 16, né, na criatura 1 e 3, 3, 5 e 6 nas criaturas 5, 10 e 12. Esses extremos, você pode usar isso como inspiração e ir customizando. De repente você pode imaginar que como o resto está próximo da média, imagine que você assuma que no povo lagarto, né, esses 2 são líderes. Pode ser um líder, de repente eles são liderados por fêmea, de repente eles são maiores, eles são mais robustos, né? E na hora que você vai apresentar ele para o grupo, imagina que o grupo está vigiando esse bando de criaturas que caçou alguém, que está aprisionando alguém andando pelo pântano e o grupo está vigiando. De maneira diegética, você vai informando para quem está jogando esses detalhes, essas nuances. Então você, tem 2 maiores que estão dando ordens nos outros. Eles têm as escamas mais escuras, eles são maiores, eles têm os ombros mais largos, o rabo mais grosso, né? Se apresenta desse detalhe. E os que são extremos para baixo, você de repente imaginando, pegando como inspiração, eles podem ser jovens que estão indo ali na sua primeira missão, são gente do povo lagarto adolescente, você se inspira como você quiser, né? Essa geração te dá ferramentas para inspirar e apresentar. A ideia é que narrativamente, sem mexer com mecânica, você vai apresentar isso e faz parte do jogo a galera pescar, que provavelmente aqueles menores, que são os carregadores que estão ali trabalhando,
né, na diegética na diégese dessa interação, vai sacar que eles são os que têm provavelmente menos ponto de vida, né? E os mais poderosos são os que têm mais ponto de vida. E no jogo, se um desses dois mais poderosos for ferido, for derrubado, for subjugado, for morto, de repente isso aciona a moral do grupo todo, porque eles são os líderes, você vai marcar isso na sua preparação, né? Então isso é muito legal de trabalhar, é uma ideia que eu trabalhava muito antes de fazer a experiência de gerar na hora. Agora a ideia desse vídeo é fazer uma análise comparativa, tá? Então imagina que um personagem do grupo é um mago, né, uma maga, e ele queira jogar Magic Missile num deles. Você tá dando pro seu grupo, para quem tá jogando com você, informações na narrativa. Se eles percebem que tem 2 maiores, 3 menores, a pessoa toma decisões informadas. Eu quero atacar primeiro os líderes para tentar desmoralizar o grupo. Quero atacar primeiro os mais fracos para eliminar quantidade. Essa toda decisão, se tiver um combate, ela ajuda a informar decisões, né, da galera narrativamente. Então isso é muito legal. Eu gosto muito dessa possibilidade. Gosto muito de trabalhar com isso, né? Outro exemplo, ó, aranha caranguejeira, né? Peguei aqui um exemplo. Eu adoro essa arte, peguei como exemplo a aranha caranguejeira. Repara lá que ela tem 2 dados de vida. Então você imagina que você vai rolar 2 dados de vida de uma aranha caranguejeira que está na caverna e você tira 3 pontos de vida, 1 em 3. Como que você poderia apresentar isso? Você pode pegar inspirações, de repente é uma aranha mais velha, e eu já fiz de propósito, eu tirei uma pata dela aqui, ó. Você apresenta que ela tem uma das patas faltando, porque ela já passou por muita coisa, né? Uma aranha antiga. E essa narrativa você já vai apresentando, pegando inspirações no resultado gerado, né? Então isso é muito legal. Se são 2 e uma você tirou 16, a outra você tirou 5, você, de repente isso te inspira a falar que, olha, elas são macho e fêmea, a fêmea é muito maior, mais poderosa, o macho é menor, e você apresentando essa narrativa pra galera, a galera também vai tomar decisões informadas, né? Isso é bem legal no jogo. Eu acho que isso enriquece muito o seu jogo, né? Então essa é a ideia, os PVs da criaturas. Mas e o rolar na hora, né? Se eu tô falando isso tudo aqui vale para apresentação. Mas como que eu tenho feito, então, de um ano para cá, mestrando a Ilha do Pavor? E se você tá acompanhando os Zahara, você deve ter percebido isso também. Eu tô experimentando essa diferença de jogar o ponto de vida na hora e ver como que a experiência é diferente dessa que eu já tinha mais costume de gerar, né? E a ideia é a seguinte, jogar na hora, como que a gente faz? Qual que é a ideia? Para que eu quero jogar na hora? Primeiro é estimular o improviso, né? Você que está mestrando mesmo, às vezes você não tem tempo para preparar, você não teve tanto tempo assim, você quer sentar ali e jogar, você quer buscar mais transparência, porque você aumenta muito a transparência, está jogando ponto de vida na frente, é mais uma ferramenta para deixar o jogo ainda mais transparente, né? Então, às vezes, buscando isso, você quer ver o que o jogo te entrega de forma aberta e gerar na hora. Como que você vai fazer isso, né? Se a gente não tem esse momento de preparação. Então eu vou dar um exemplo. Você tem uma matilha de lobos que você vai trabalhar usando dessa ideia de gerar na hora. Como que você poderia fazer para tentar manter essa consistência na hora de apresentar narrativamente uma criatura maior que a outra, faz essas diferenças? Você perde, claramente vai perder, na geração esse gatilho de improviso. Mas o que você pode usar? Você pega a ficha do lobo, então vamos lá, o lobo, criaturas, né? Lobos comuns tem 2 dados de vida mais 2, né? Então eu vou pegar essa ficha do lobo e vou gerar. Uma das ferramentas que você pode usar é mexer nos dados de vida, um caminho. Então você já, na hora que você apresentar o líder dessa matilha, você vai jogar um dado de vida a mais. Você apresentou ele como líder, ele é uma criatura, ele é um lobo maior e mais poderoso e mais antigo que os demais, né? E se você quiser assumir alguns deles que são mais velhos ou são muito jovens, de repente tem 10 lobos ali, 2 são menores, né? Ou são mais velhos, já estão mais capengando, ou são jovens ali daquela matilha. Você assume um quinto, um quarto, um terço, dependendo do tipo de criatura, e você vai rolar um dado de vida a menos para eles. Então quando você flutua no dado de vida, você consegue manter consistência narrativa de quem é mais poderoso, quem é menor, né? A diferença, na minha experiência, é que você tem que, de antemão, decidir isso, né? Não vem estimulado como você gerar, como eu fiz o exemplo ali do povo lagarto, que você gerou, viu quem tinha menor, maior e já assumiu com inspirações que tem uma mais velha, que de repente é um casal de aranhas, um menor que o outro. Não, esse você vai ter que definir antes, é um caminho. O outro caminho
é você fixar resultados, né? Você pode assumir que o líder dessa... eu não quero mexer no dado de vida, porque o encontro, né, em cima de 2 dados de vida já está mais organizado, isso não vai alterar, por exemplo, taco de criatura nem salvaguarda, não vou mexer em dado de vida, tá? Não quero que seja rápido. Mas você assume que um líder ali ele vai ter o máximo de dado de vida. Apresentou o líder, ele vai ter 8 e 8, você não vai rolar, né? Assim como velhos e jovens, um desses dados de vida, por exemplo, é 1 no dado, né? Você só joga um D8. Então são ferramentas que eu fui desenvolvendo durante essa experiência para tentar manter consistência na hora de apresentar e para dar informações das diferenças das criaturas para quem está jogando, né? São coisas que ainda estão em construção, tá, gente? Em alguns momentos você não pensa nisso, você vai amadurecendo, olha, eu deveria ter feito isso e tá tudo certo, faz parte do jogo, né? Então isso, inclusive, não é uma grande novidade. A gente tem respaldo no texto do próprio D&D básico, D&D clássico, né? Olha o exemplo do Orc, ó. Ele assume lá que o Orc tem um dado de vida, mas todo o grupo de Orc tem um líder, e esse líder você não lança o dado de vida. Ele tem 8, é 8 fixo, né? E os Orc, e ele, em geral, ele especificamente, tem mais 1 de dano. Então esse que você vai apresentar como maior e tudo, você nem joga o dado de vida dele. Então, em cima desse tipo de proposta, é que eu me inspirei para outras criaturas usar da mesma ferramenta se eu quero a transparência de jogar na hora, né? Se eu quero essa proposta de estímulo a improviso, transparência, é uma ferramenta que você pode se inspirar para também jogar, né? Então é por aí o caminho. Agora, como evitar o meta exagerado, né? A experiência, como eu falei, um relato de experiências, coisas que eu percebi, ó. Imagina que um jogador, né, ou uma jogadora do seu grupo tenha magia sono. Olha lá, a magia sono, ela tem um limite de dado de vida. Se você vai jogar na hora e você joga, por exemplo, 5 dados de vida de uma criatura, um troll, qualquer coisa assim, sei lá, quem tá jogando ali pode já sacar. Essa magia vai afetar, não vai afetar, né? Essa criatura é muito poderosa, pode antecipar um pouco o tipo de salvaguarda que ela tem. Então, primeira coisa, os dados de vida já vão te informar o tamanho, né? Se é sei lá, um basilisco, um lagarto maior que um boi, você já pode usar os dados de vida como referência. Uma outra ideia para você evitar esse meta exagerado é uma experiência que eu tenho testado na mesa, é lançar os dados de vida sobre demanda. Então imagina que você, né, tem um urso coruja ali, um corurso, um urso coruja que encontrou no grupo, que encontrou numa mata, e ele tem 5 dados de vida. À medida que se gerar um combate, ele começar a combater com as criaturas, e você não jogou os dados de vida dele, deu um dano, alguém deu uma flechada, puf, 5 de dano, você joga um dado de vida, né? Você já vai apresentar ele como uma criatura grande, né, bem maior do que o normal, maior que um urso, né? Mas, usando os dados de vida e algumas referências de texto, mais você vai lançar os dados de vida sobre demanda. Agora, qual que é o problema? Eu marquei aqui, ó, problemas. Eu gostava muito de usar o ponto de vida também como gatilho para acionar o moral, né? Então você imagina, se ele tem 5 dados de vida, e você rolou, tem 24, eu já assumo de uma forma geral, salvo exceções para criaturas covardes ou não, mas salvo exceções tipo um zumbi, coisa assim, mas isso já está inferido no moral de qualquer forma. Uma criatura comum que sofra metade do dado de vida, ela já faz um teste de moral. Metade dos pontos de vida. Então, se ela tem 24, sofreu metade, ela já faz um teste de moral. Se ela sofreu mais de 75%, nesse caso ali, ó, se ela tomou mais 6 de dano, eu ainda dava menos 2 no moral. Porque ela tá muito ferida, entendeu? Então, eu aciono assim. Quando eu não tenho os pontos de vida, eu senti um pouco mais dificuldade de fazer essa gestão. Eu ia jogando os dados de vida por demanda e não tinha muita certeza, né? Qual foi a solução que eu encontrei? No consumo de dado de vida. Então, se eu vou jogar um dado de vida, 2 dados de vida para definir o ponto de vida sobre demanda, na hora que consumiu o segundo e já deu dano no terceiro, eu acionava o moral. É uma solução temporária, né? Uma solução ok, funcionou, tem funcionado, e é o que eu tenho usado hoje, por enquanto, nessa escolha de jogar o dado de vida, o ponto de vida na hora, né? Gerar na hora. Mas aí a gente perde algumas inspirações que a gente pode ter na geração, né? Eu vou fazer aqui um relato do que eu já usei com o Urso Coruja a partir da geração desse ponto de vida, né? Então ele tem 5 dados de vida. Você está na preparação, você vai gerar, e eu lancei lá os 5d8 e tive 13. Se você olhar, 13, ele está bem abaixo da média, né? A média é em torno de 23 para 5d8, então tirei um valor abaixo da média, eu fiquei me inspirando, né? Eu fiquei pensando,
o que eu poderia pegar de ideias em cima desse resultado gerado, né? Essas gerações são muito legais. E aí uma das ideias que eu tive foi pensar, olha, ele pode estar... ele tem um ferimento antigo, né? Então naquela região, olha que louco, às vezes vem uns gatilhos inspiradores assim bem legais. Aquela região tem armadilhas de urso, porque em volta ali tem goblins, e essas criaturas têm medo do urso coruja que caça na região deles. Então eles espalharam armadilhas de urso, criando uma zona de perímetro. E aí você vai experimentar um hexcrawling, olha que legal. A galera tem chance de topar, cair numa armadilha de urso. E quando eu apresentei a criatura, ela vai andando, ela anda mancando, porque uma dessas armadilhas prendeu na pata dele e ele não conseguiu tirar. Então ela tá presa ali na pata dele, ele tentou, não conseguiu tirar. E aí isso trouxe a média do ponto de vida dele para baixo. Ele tem um ferimento praticamente permanente ali, né? Pelo menos naquela janela de tempo que a gente estava gerando um encontro naquele hexcrawling, naquele momento ele estava com a armadilha de urso presa na pata. Então ele andava um pouco mais lento, com mais dificuldade, e esse ferimento foi uma inspiração que eu peguei para gerar a partir do ponto de vida gerado. Então isso são, vamos sempre lembrar, isso são ferramentas que você pode pensar se ele é uma criatura mais velha, se ele é mais nova, se ele está ferido, se ele não está, se um é maior que o outro. Lembrando que as fichas das criaturas são pequenas, são fichas curtas, simples. E aí você pode explorar essas ferramentas, o moral, as salvaguardas, o número que eles aparecem, o textinho ali, para pegar elementos de inspiração que eu acho muito legal. Em alguns casos, se você for fazer na hora, jogar na hora, você vai ter que ter uma capacidade de improviso ainda maior na preparação. Esses gatilhos às vezes vêm, você reflete ali um pouquinho e tem essas ideias, né? E é isso, essa é a ideia, considerações gerais, né? Considerações quirais sobre isso. Fazendo aquele resgate daquele vídeo, a ideia jogar o ponto de vida na preparação, eu acho que é melhor, tá? Na minha experiência, eu acho que é melhor. Ele te dá mais consistência, ele te ajuda com inspirações para você criar criaturas de maneira customizada, usando fichas simples, e você consegue apresentar narrativamente de forma muito mais consistente, de forma diegética, inclusive, essas criaturas diferentes, que têm os mesmos dados de vida. Mas jogar na hora é rápido, você evita muito tempo de preparação e você sustenta nos dados de vida para fazer essa gestão, essa apresentação. Também funciona, aumenta a transparência e é também legal. No geral é isso. Mas então vamos lembrar, se você marcou que nunca rola atrás dos dados, é o que eu defendo quando você está fazendo arbitragens, né? Jogando na hora, quer jogar na mesa, eu jogo tudo aberto na hora, né? Os casos situacionais, eu entendo que isso é legal quando você está fazendo preparação, mas aí eu nem faria na hora do jogo. A preparação eu gosto de fazer fora da mesa. Se é na mesa, eu jogo aberto, né? Agora, lembra aquele resgate que eu falei no vídeo, se você votou sempre, vale a reflexão para a gente pensar, será que eu preciso jogar ali atrás, né? Você traz para o lance de dado aquele momento de emoção que é muito legal, é transparente e traz emoção para o jogo, para você refletir e de repente experimentar, quem sabe você gosta. E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.